bibliotecária e nesse tutorial nós vamos falar sobre a formatação básica para trabalhos acadêmicos conforme as normas da BNT. A fonte do trabalho como um todo deve ter tamanho 12, porém a ABNT não determina qual fonte deve ser utilizada. É convencionado a utilização das fontes Times New Roman ou Arial. Essa escolha vai depender do gosto do autor. O importante é manter a mesma fonte do início até o final do trabalho. O manual de algumas instituições, institutos ou centros pode determinar o uso de apenas uma das fontes. Então é importante verificar o manual. Nesse caso, eu vou escolher Times. O alinhamento da parte textual do trabalho deve ser justificado. Nesse ícone, nós configuramos isso. Basta clicar aqui. Clique na setinha ao lado de parágrafo. Aqui, nós vamos configurar o espaçamento, que deve ser de 1,5 entre linhas. Antes, 0 e depois, também 0. Nessa janela, podemos configurar também o recuo de parágrafo. Clicamos aqui em Especial, selecionamos primeira linha e mantemos o padrão do Word de 1,25 de recuo. A ABNT não define um recuo específico para parágrafo, por isso podemos manter o padrão do Word. Alguns manuais podem definir que o recuo deve ser, por exemplo, 1,27. Se for o caso, é aqui que você deve configurar. O importante é manter o mesmo recuo do início até o fim. Clicamos em OK. Para configurar as margens, clicamos em Layout, Margens, Margens personalizadas. A ABNT determina que a margem superior deve ser 3, esquerda 3, inferior 2 e direita também 2. Não precisa preencher os centímetros porque o Word faz isso automaticamente. A orientação deve ser retrato, que significa que o papel deve estar na vertical, e o tamanho do papel deve ser A4. Clicando aqui na aba Papel, verificamos se o tamanho está correto. Estando tudo certo, clicamos em OK. Essas configurações básicas você pode fazer antes mesmo de começar a escrever o seu trabalho. No entanto, vamos supor que você já tenha um texto escrito, como é o caso deste documento aqui. O que você pode fazer para configurar o seu trabalho dentro das normas da ABNT é selecionar todo o texto clicando e arrastando o mouse ou então apertando a tecla Ctrl e T do teclado e assim seleciona todo o texto. Aqui nós vamos configurar a fonte, o tamanho, o espaçamento entre linhas, antes 0, depois também 0, configuramos o recuo do parágrafo. Clicamos em OK. O alinhamento deve ser justificado. Vamos configurar também as margens do trabalho. Margens personalizadas, superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita também 2. Clicamos em OK. Pronto, assim o texto que já está escrito está devidamente configurado. Então, você pode continuar a escrever o seu trabalho. Vamos supor que aqui é o final de um capítulo. Todo novo capítulo, que a ABNT chama de seção primária, deve iniciar numa nova folha. Então, para trocar de página, não precisa dar Enter até o final da página. Isso, inclusive, pode desconfigurar o seu trabalho depois. Utilize a ferramenta Quebrar Página. Dentro de Layout, clique em Quebras e depois Quebrar Página. Pronto, aqui nós já trocamos de página e podemos continuar, por exemplo, escrevendo o capítulo 2. A ferramenta Régua vai ser útil para algumas configurações. Por exemplo, vamos supor que aqui seja uma citação de mais de 3 linhas. Conforme as normas da ABNT, esse tipo de citação deve ter um recuo especial e deve ser destacada do texto. Vamos separá-la do texto, retirar o parágrafo, apertei o Enter e agora eu vou fazer as devidas configurações. A citação de mais 3 linhas deve ter o espaçamento simples. Para configurar, clicamos em Página Inicial, na setinha ao lado do parágrafo e ao invés de 1,5 entre linhas, colocamos Simples. Ela também deve ser uma fonte menor do que 12. Nesse caso, vamos colocar 11. Para configurar o recuo, podemos posicionar o cursor no início da frase.
E embaixo da ampulheta da ferramenta régua, temos um quadradinho. Clicamos nesse quadradinho e arrastamos até o número 4. Esse é o recuo 4 centímetros da margem esquerda que a ABNT determina para citações com mais de 3 linhas. Assim já está devidamente configurado e nós podemos continuar escrevendo o nosso texto. A única questão aqui é esse espaçamento que fica entre o parágrafo de cima, a citação, e o parágrafo de baixo. Todos devem ter o mesmo espaçamento. Então, aqui embaixo nós vamos configurar para 1,5. Aqui em cima, então, ficou 1,5 e embaixo também 1,5. Vale destacar aqui que o manual de algumas instituições pode definir esse espaçamento ao invés de 1,5, o espaçamento simples. Então, novamente, confira o manual da sua instituição. Caso o seu trabalho tenha tópicos, a ABNT define que os tópicos não devem ter entrada com pontinho, tracinho. A entrada correta deve ser letra minúscula, parênteses, o texto do tópico, ponto e vírgula, o próximo texto, ponto e vírgula, e no último texto, o ponto final. Vamos criar aqui, então, um exemplo de tópico. Pronto, temos 3 tópicos. Selecionamos e utilizamos essa ferramenta aqui de numeração. Escolhemos a opção que a ABNT determina, letra minúscula e parênteses. A ferramenta régua vai ser importante aqui para alinharmos, porque a ABNT determina que os tópicos devem ter um recuo da margem esquerda, porém ela não determina qual é o recuo exatamente. Aqui podemos aproximar, utilizando a parte de cima, só esse triângulo aqui da parte de cima da ampulheta, podemos aproximar um pouco mais a identificação do tópico do texto. E, em seguida, clicando nesse quadradinho, arrastamos todo o texto para uma margem maior do que a margem do parágrafo. Então, por exemplo, a margem 2 já é maior que a margem do parágrafo, que é de 1,25. A ferramenta régua é importante para outra parte do texto. Vamos abrir aqui outro documento. Esse é um exemplo de uma folha de rosto e esse é o texto da natureza do trabalho. A natureza deve ter um recuo do meio da mancha gráfica para a margem direita. Meio da mancha gráfica significa toda a área escrita do trabalho dentro das margens pré-definidas. Vamos supor que escrevemos esse texto, a natureza ela deve ter tamanho 12, porém o espaçamento deve ser simples. Para configurar, novamente clicamos aqui na setinha ao lado do parágrafo, espaçamento simples. Para incluir o recuo que a ABNT determina, podemos posicionar o cursor no início desse texto e arrastar, utilizando o quadradinho aqui embaixo da ampulheta, todo o texto até o meio da mancha gráfica, que é mais ou menos aqui no número 8 da régua. Ainda dentro desse documento, que é um exemplo de um trabalho pré-formatado, eu vou mostrar outras configurações. A errata é um exemplo de título sem indicativo numérico. Isso significa que ela não tem uma numeração na frente do título. Ela tem apenas escrito errata. A ABNT determina que todos os títulos sem indicativos numéricos devem ser centralizados. Vamos supor que escrevemos esse título, porém escrevemos aqui, alinhado com a margem esquerda. Basta clicar neste ícone, centralizar, que o alinhamento fica correto no meio da página. Os outros títulos sem indicativos numéricos são o agradecimento, o resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário e, ao final do documento, como elementos pós-textuais, nós temos as referências, glossário, apêndice, anexo e índice de assunto. Vamos retornar às referências para verificar a última configuração pertinente nesse vídeo. As referências devem ser alinhadas à margem esquerda. É válido lembrar que as notas de rodapé também devem ser alinhadas à margem esquerda, mas sobre elas falaremos em outro vídeo. Para fazer essa configuração, basta selecionar todas as referências e clicar no botão Alinhar à esquerda.
Ainda com as referências selecionadas, podemos configurar o espaçamento entre linhas, clicando na setinha ao lado dos parágrafos e selecionando o espaçamento entre linhas simples. Clicamos em OK. As referências devem estar em ordem alfabética. Existe um recurso no Word para colocar em ordem alfabética automaticamente. Basta selecionar todas as referências e clicar neste botão aqui, classificar. Em seguida, clique em OK. O Word dá esse espaçamento automaticamente. Retire esse espaçamento com o Delete e, em seguida, separe as referências com um Enter. Caso você tenha muitas referências e não queira dar um Enter em cada uma delas, você pode selecionar as referências, voltar na setinha ao lado de parágrafo e aqui, antes, onde a gente tinha o espaçamento de antes 0 e depois também 0, nós vamos inserir uma linha e clicamos em OK. Assim, o espaçamento entre linhas simples acontece automaticamente. Bom, encerramos aqui esse tutorial. Nos vemos no próximo. Até mais!